Olá, bem-vindo ao canal Contabilidade Financeira. Nessa videoaula vamos dar continuidade ao tema DVA, Demonstração do Valor Adicionado, discutindo um exercício completo resolvido. Lembrando que nas videoaulas anteriores nós discutimos conceitos básicos e também a estrutura da DVA. Se você não assistiu a esses vídeos, eu recomendo que você assista antes de visualizar este exercício. E o objetivo da resolução desse exercício nada mais é do que ilustrar a resolução de uma DVA completa, consolidar o entendimento sobre os conceitos apresentados nesses vídeos anteriores que eu acabei de mencionar. E para isso nós vamos utilizar um exemplo 2, empresa de comércio, que está inserido no capítulo 17, Objetivo de Aprendizagem 3 do livro Contabilidade Financeira. Nesse exemplo, são apresentados os balanços patrimoniais, cujos números estão aqui apresentados, e também uma DRE. Então, nós temos dois balanços, 31/12 de X0 e X1, e a DRE do período de X1. E, além disso, temos informações adicionais e operações de X1. Informação adicional é que o estoque foi adquirido com ICMS de 18%, mas como nós sabemos que esse imposto é recuperável, o estoque está registrado líquido do imposto. E as operações do período de X1 são as seguintes. Temos uma aquisição de mercadorias durante o período de 50 mil, uma venda de 80% das mercadorias existentes no estoque pelo valor de 170, tanto a compra quanto a venda tem incidência de ICMS. Os salários pagos aos funcionários correspondem a 14 mil, porém dentro desses 14 mil temos 1.700 referente a contribuições devidas ao INSS. Esse INSS é a parte da empresa, ok? E o restante são salários, férias, 13º, etc. E as despesas administrativas registradas na DRE referem-se à água e energia consumidas pela empresa. Então, com base nessas informações adicionais, agora a gente vai passar para o Excel para conduzir a resolução desse exercício e dar maiores explicações, ok? Muito bem, então vejam que os números que estão aqui são exatamente os mesmos que a gente acabou de apresentar nos slides, porém nós estamos utilizando aqui o Excel, ok? E uma primeira análise importante que nós precisamos fazer é com relação à movimentação da conta de estoques. Por quê? Ora, nós já vimos nos vídeos anteriores que a conta de estoque ela é registrada na contabilidade pelos valores líquidos dos tributos recuperáveis, porque o tributo recuperável é destacado e registrado separadamente. Porém, para fins da DVA, nós precisamos dos valores brutos para calcular qual foi o valor adicionado efetivo produzido pela entidade. E a diferença entre o valor bruto e o valor líquido vai dar para a gente o valor do imposto, que a gente vai incluir na DVA, na verdade, como destinação do valor adicionado para o governo. Então, nós precisamos recalcular esses valores brutos para utilizarmos na DVA. Então, vejam que eu trouxe aqui nessa tabelinha os valores que nós já temos do enunciado. 82 mil é o saldo inicial de estoque, 50 mil é a compra e é o valor bruto, né, o valor da aquisição, tem incidência de 18% de ICMS. O CMV, que está registrado aqui na DRE, é o valor líquido. E o estoque final, que também está aqui no balanço, é o valor líquido. Então agora vamos fazer essas contas. Se a gente sabe que o estoque inicial foi adquirido com um ICMS de 18% e ele está registrado líquido, então para a gente recalcular o valor bruto, basta a gente dividir o valor líquido por 1 menos a alíquota do ICMS. Isso porque o ICMS é um imposto que está dentro, né, calculado por dentro.
Então, dividindo o valor de 82 por 0,82, nesse caso nós chegamos em 100 mil. Na sequência, as compras que foram realizadas por 50 têm uma incidência de 18%. Como a gente está com o valor bruto, basta a gente calcular 18% em cima dos 50 mil, porque o ICMS está dentro dos 50 mil. Okay? Então, 18% de 50 mil, a gente chega em 41 mil. Bom, na sequência, nós temos o CMV, que está registrado líquido por 98.400, aí o processo de cálculo é o mesmo aqui do estoque inicial, nós vamos dividir por 0,82, chegando a 120 mil, e o valor bruto, bom, aqui a gente pode ou calcular da mesma forma, dividindo por 0,82 esse saldo líquido, ou simplesmente fazendo essa conta aqui, né? 100 mais 50, 150 menos 120, a gente chega num saldo de 30 mil de estoque final pelo valor bruto. Então, para fins da DVA, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar como insumo adquirido de terceiros este 120 mil e não este 98.400. E esta diferença entre os 120 mil e o 98.400, que é 21.600, é o quanto nós temos de crédito de ICMS sobre as compras que foram vendidas. E, portanto, é o quanto a gente vai abater do ICMS que incidiu sobre a venda. Ok? Esta venda que nós temos o valor líquido aqui registrado na DRE, mas nós sabemos que o valor bruto foi 170 mil. Então, a gente já pode até fazer essa conta aqui, né? 170 mil menos 139.400 dá um total de 30.600. Então, 30.600 é o valor de ICMS da saída. E 21.600 é o valor de ICMS da entrada que saiu, né? Correspondente a essa venda. Okay? Então, portanto, o ICMS destinado para o governo nesse período foi de 9 mil. Okay? Então, este é o valor que vai para a DVA como valor adicionado destinado para o governo na forma de ICMS. Notem que, nesse caso, esse valor está batendo exatamente com o passivo da empresa de ICMS a pagar, ok? Mas não necessariamente isso ocorre sempre. Neste exemplo está ocorrendo que esse exemplo é simplificado e nós não tínhamos saldo de ICMS nem a pagar nem a recuperar em X0, por isso que o saldo final aqui bateu. E além disso, a apuração aqui está sendo anual, né? Poderíamos ter a apuração mensal, que é o que ocorre na prática, e portanto o saldo do passivo seria bem pequenininho, mas na DVA nós teríamos o saldo aqui de 21.600 para considerar como crédito. Okay? Então não confundam o valor do passivo com o valor que vai para a DVA, de crédito a ser abatido referente à saída de ICMS. Ok? O valor do crédito aqui do ICMS é o quanto nós temos de diferença do CMV entre o valor bruto e o valor líquido. Muito bem, agora nós vamos começar a construir efetivamente a DVA. Então, utilizando o nosso modelo que foi extraído do CPC-09, vamos começar a preencher a nossa DVA. Primeiro item, vendas, nós vamos extrair das informações que a gente tem as vendas brutas, conforme nós já destacamos. Nós acabamos de visualizar aqui nos dados que na DRE a gente tem as vendas líquidas. Porém, esta venda de 139 antes dos tributos, nesse caso aqui só ICMS, foi 170 mil. Então aqui para a DVA nós vamos lançar o valor de 170 mil. Então, este valor
da DRE já foi lançado aqui na DVA, porém com o valor bruto. E a diferença entre um 39 e o 170, nós já apuramos aqui, é o 30.600, porém ele vai ser abatido com o crédito aqui do CMV e os 9.000 vão ser lançados como valor adicionado destinado para o governo lá embaixo, ok? Aqui na linha 8.2. Bom, na sequência, o CMV aqui da DRE, 98.400, nós vamos lançar aqui insumos adquiridos de terceiros, porém pelo valor bruto. Nós acabamos de comentar sobre isso, né? O valor de 98.400 antes dos tributos dá um valor de 120.000, que nós fizemos a conta aqui em cima. 14.000 de despesa de salários. Esse valor vai ser lançado como destinação de valor adicionado para os empregados. Porém, nas informações das operações, nós sabemos que dentro desses 14.000, nós temos 1.700 que se refere a INSS. Então, aqui dentro da destinação para o pessoal, nós vamos incluir apenas 12.300. Os 1.700 vão ser incluídos aqui dentro da destinação para o governo como INSS, ok? Depois, despesas administrativas, 3.000. Este valor refere-se à água e energia consumidas pela empresa, portanto, um insumo adquirido de terceiros. Nós vamos inserir aqui na linha 2.2, 3.000. Depois, a depreciação, valor de 4.000. Aí o lucro na venda de máquinas, 2.000. Esse valor é um tipo de outras receitas, né? É uma entrada que a empresa teve, mas não é decorrente da operação principal da empresa, então, portanto, é lançado aqui em outras receitas, que não é nem destinação do valor adicionado, também não é consumo, né? É uma entrada, mas não é a entrada principal, por isso é lançado aqui como outras receitas. Okay? Se desse prejuízo na venda de máquinas, pelo CPC 09 também seria lançado aqui, tá? Por uma questão de padronização, porém, claro, com valor negativo, né? Já que a gente está falando de um grupo de receitas. E, finalmente, imposto de renda e contribuição social, 6.600, que entraria aqui em impostos, taxas e contribuições. Então vejam que aqui nós temos um valor total de 17.300. O que é esse 17.300? Aqui a gente tem 1.700 de INSS, temos aquele valor de ICMS que a gente já calculou, 9.000, e temos esse imposto de renda que a gente acabou de observar aqui em cima, 6.600. IR6. Então, se a gente fizer essa soma aqui, a gente verifica esse valor de 17.300 lançado aqui na DVA como destinação para o governo. Destinação para capitais de terceiros não temos nada nesse período e, finalmente, o lucro, né? O lucro de 15.400 é o total da remuneração do capital próprio, nesse caso. Só que nós percebemos nesse exercício, olhando aqui para o balanço, que a empresa resolveu reter do lucro 10.000, né? Porque no patrimônio líquido nós temos apenas 10.000 como reservas de lucros. O restante certamente foi distribuído a título de dividendos, 5.400. Então, nesse caso, nós vamos abrir aqui esse número, dentro do item 8.4, 5.400 e 10.000 como lucros retidos, né, que é o lucro constituído em forma de reservas. Bom, a gente foi distribuindo os valores da DRE aqui, com as informações que a gente tinha, mas a gente não fez as contas, né? Agora, vamos verificar se essa DVA tem consistência, né? Se ela está fechando.
Total das receitas, chegamos a 172. Total dos insumos, 123. 172 de receitas menos 123 de insumos, nós chegamos a 49 de valor adicionado bruto. Menos a depreciação de 4.000, valor adicionado produzido pela entidade de 45.000. Não tivemos nesse exercício valor adicionado recebido em transferência, portanto, o valor adicionado a ser distribuído é 45. E ao somarmos 12.300, 17.300 e 15.400, nós chegamos exatamente a 45.000. Então, com isso, nós sabemos que a nossa DVA está fechada, né? Ela tem consistência, porque o valor que está sendo distribuído está igual ao valor adicionado calculado. O item 7 está igual ao item 8. Então, vejam, nesse exemplo, que está bastante simples, já deu para visualizar a lógica da elaboração da DVA, né? Basicamente, o que a gente faz? A gente tenta distribuir os valores da DRE dentro da DVA, porém seguindo uma lógica diferenciada, né? Seguindo a lógica da DVA. No caso aqui da receita, esse item foi parar lá no grupo de receitas, 1.1, porém bruto, né? O valor do ICMS foi lá para o governo, o valor do CMV foi para o item 2.1, porém também bruto, né? Não foi exatamente esse valor. Esse valor dos salários foi para destinação para pessoal, porém sem o INSS. Okay? As despesas administrativas, nesse caso, foram para o item 2.2, são os insumos. Despesa de depreciação, item 4. Lucro na venda, 1.2. E o imposto de renda, 8.2. Lucro líquido. Esse é o resuminho da destinação dos valores da DRE para a DVA. Com isso, nós produzimos esta DVA final e fechamos o valor adicionado total a distribuir e a distribuição, respectivamente, em 45.000. Espero que esse exemplo tenha auxiliado você a entender o processo de elaboração da DVA. Obviamente, em cada exemplo, nós vamos ter mais ou menos itens a inserir aqui na DVA, a depender do que a gente tem na DRE, né? Mas aí a gente vai ter que desenvolver em cada um dos casos um raciocínio para entender em que item da DVA aquele determinado item da DRE se encaixa. E, claro, existem exceções específicas, casos particulares, que são tratados no CPC. Mas a ideia desse exemplo era uma ilustração mais geral a respeito do processo de elaboração da DVA. No próximo vídeo, nós vamos apresentar casos reais, publicações de DVAs de empresas do mercado brasileiro. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Obrigado.